Vamos então ver o que é que se esconde na caixa do computador, ou seja, o que é que está dentro de um computador. Como não me foi possível, portanto, abrir nenhum computador, são apenas imagens que eu tenho e irei utilizar essas imagens para poder mostrar o que é que se esconde, portanto, na caixa do computador. No fundo, é uma caixa que tem tido algumas transformações ao longo do tempo, como podemos ver. Portanto, passou por ser, no fundo, uma caixa em que, basicamente, nós não queríamos mostrar o que está dentro dela, para hoje em dia elas serem transparentes, terem algumas luzes interiores que são acionadas por software, que poderão ser alteradas, outras terão som. No fundo, nós passamos para uma caixa hermética, como podemos ver, para uma caixa que de alguma forma é transparente e que quer mostrar a todos o que é que lá tem dentro. Portanto, isto foi, no fundo, uma pequena evolução daquilo que aconteceu com a nossa caixa, ou gabinete, como alguns chamam, do nosso computador. Vamos abrir o PC. Temos aqui o PC, por norma, estas caixas têm este aspecto, têm estas ranhuras para haver alguma circulação de ar. Temos a zona frontal, que é esta zona, portanto aqui, e depois temos os painéis laterais. Também na zona frontal nós temos aqui algumas, portanto, partes que são movíveis e que nos permitem colocar desde DVDs, Blu-rays, já houve o tempo em que teve disquetes, a ter algumas entradas, dependendo no fundo das próprias caixas. Algumas delas têm entrada aqui não só de cartões para armazenamento, como também de USBs para uma ligação mais rápida, em vez de ser a parte exterior. Portanto, ao virarmos a máquina, temos aqui estes parafusos esses que vamos ter que, portanto, utilizar para podermos efetivamente retirar estas partes laterais para termos acesso à máquina propriamente dita. Chama a atenção porque é que são estes parafusos e não aqueles. Se olharem, vão verificar que temos aqui o painel traseiro da motherboard, que normalmente são o painel da própria motherboard. Portanto, se eu tenho esta motherboard aqui, naturalmente que para ter acesso será no fundo o contrário, o painel contrário que eu devo retirar. Portanto, retiro isto. Vamos também depois ver o painel, que é composto por duas portas onde se liga quer o rato PS2, onde se liga quer o rato, quer o teclado. Depois temos aqui duas portas série, uma para ligar, esta é a VGA, que será para ligar esta, como esta aqui em baixo, será para ligar, portanto, o meu ecrã. Temos também aqui uma DVI e também temos aqui uma porta tipo PS2. Depois temos aqui portas USB, porta RJ45 e depois temos aqui as portas áudio em que podemos fazer a ligação quer a microfones, quer portanto a diferentes alto-falantes ou colunas, como acharem. Todas elas têm indicação do que é que se deve ligar e, portanto, são relativamente fáceis de poder ligar esta parte. Depois temos aqui esta parte que nos mostra a ligação da corrente elétrica. Isto será da nossa ventoinha que nós vemos circular e que, no fundo, tem a ver com a nossa fonte de alimentação. E isto são ranhuras, no fundo, que nos permitem respirar a própria máquina. Então, tiramos os nossos parafusinhos com uma chave de fendas, como já vimos que é necessário utilizar. Podemos, então, depois clicar neste painel para podermos retirar. Por norma, ele desliza e depois poderemos abrir. Portanto, chamamos a atenção para termos cuidados com estas lâminas onde nos podemos cortar. Também devemos ter o cuidado, antes de começar este processo de abrir a caixa, de alguma forma, de descarregarmos a eletricidade estática que possamos ter
nas nossas mãos, portanto, o nosso corpo, não é? Portanto, abrimos então a caixa e então o que é que encontramos lá dentro? Portanto, algo com este aspecto. Reparem, estas lâminas, elas correm, aquelas lâminas que viram aqui, elas correm exatamente aqui nestas ranhuras e, portanto, que será a forma de fechar. Quando abrimos a máquina, damos com este tipo de máquina e então agora vamos ver o que é isto. Portanto, deste lado aqui temos a nossa fonte de alimentação, que, como veem, tem cabos que vai permitir fazer a ligação à motherboard. A motherboard é esta placa principal. Temos aqui logo bem visível o nosso CPU. Temos aqui, isto é uma máquina antiga e, portanto, temos aqui ainda as fichas e, portanto, os cabos tipo IDE, portanto, que normalmente eram de 48 pinos, cuja ligação, tudo aqui aparentemente me parece que deve ser um DVD, um CD, aquilo que normalmente se utilizava, ou até ainda disquetes. Também temos deste lado, por norma, esta zona aqui é a zona dos discos rígidos, também são discos antigos, cá estão as ligações IDE, que hoje em dia foram substituídas pelos cabos SATA, que são diferentes em termos de velocidade. Depois também podemos olhar aqui, aparentemente temos aqui uma placa gráfica que irá, no fundo, estar ligada à motherboard aqui numa slot, e depois vemos estes cabos, que são os cabos normalmente dos botões aqui do painel frontal, que nos vão ser ligados aqui à nossa própria motherboard, que já vamos ver adiante. Portanto, podemos visualizar as diferentes motherboards essas que foram variando ao longo dos anos, começando por motherboards que aguentavam os processadores 8085, até às motherboards de hoje em dia que aguentam processadores do tipo i7, se estivermos a falar dos próprios processadores. Que grande diferença? A grande diferença passa pela quantidade de memória que aguentam, pelo tipo de processamento. Portanto, são motherboards que processam a 64, a 128, passamos dos 8 bits para, hoje em dia, o comum é 64 bits, passamos a ter slots de expansão diferenciadas, algumas por 8 bits, hoje em dia temos as Express, que, portanto, são as mais modernas, e, no fundo, assim como a diferença, nomeadamente, dos cabos, que passamos de cabos IDE, que vários formatos, até aos nossos próprios cabos que hoje em dia utilizamos, que são os SATA, assim também como foi incorporado na motherboard vários tipos de portas diferentes, inclusive, por exemplo, as USB. No fundo, houve uma grande evolução das motherboards que, de alguma forma, acompanham também a evolução das memórias, dos processadores e, portanto, de todos os dispositivos que, de alguma forma, são incorporados para nas próprias motherboards. E temos aqui, então, exemplos das micro ATX, das ATX Extended, das ATs, ATX, enfim, IPX, ITX. Temos uma infinidade de motherboards, apenas aqui estão algumas delas. Vamos olhar agora aqui para uma imagem que foi retirada, portanto, da nossa placa-mãe. Esta zona aqui, portanto, é o socket, é onde é colocado aqui o processador. Normalmente, ao lado do processador, temos as slots das memórias. Neste caso, temos 1, 2, 3, 4 possibilidades de memórias. Cada placa-mãe vai permitir que tenha um tipo de memórias e pode ter uma espação de memórias até, portanto, ele pode, por exemplo, imaginemos dizer esta placa gráfica que aguenta até 32 GB, o que significa que cada uma destas slots de memória pode suportar até 8 GB cada um. Temos aqui, então, os diferentes conectores, em que este conector que temos aqui, que é o conector da ATX, é este conector
onde será feita a ligação da nossa fonte de alimentação. Ou seja, a fonte de alimentação não só tem que alimentar a nossa placa mãe, a nossa motherboard, como também terá que alimentar quer os discos, quer os diferentes drives que se possam colocar, portanto, no nosso computador. Depois temos aqui, como podem ver, os tais conectores IDE, portanto, os conectores que vimos anteriormente, portanto, aqueles cabos são cabos IDEs. Hoje em dia os cabos SATA são um bocadinho mais pequenos, são praticamente metade, e até nem estão normalmente, esses aqui estão nesta zona. Depois temos aqui as várias ligações dos próprios, portanto, a USB 2.0, temos aqui várias ligações do painel frontal. Aqui temos as diferentes slots, como podem ver, slots essas em que nós podemos fazer de ligações, inclusive de placas gráficas, não é? Temos aqui, por exemplo, esta que é diferente de todas estas, porque é uma AGP8 diferente, e depois temos aquele painel traseiro que vimos anteriormente, cá está aqui nesta zona, que é o tal painel traseiro, em que temos aqui as várias saídas. Por norma, hoje em dia, já não é necessário placas gráficas, a não ser que, efetivamente, seja para jogar, seja para utilizar trabalhos de multimédia, porque as motherboards têm incorporado as placas gráficas, como eles chamam, on-board, e portanto que de alguma forma permitem a visualização, claro que sem a mesma qualidade. E pronto, e temos aqui no fundo uma espécie de motherboard. Chama a atenção aqui para a nossa pilhazinha é essa que muitas vezes está aqui, que muitas vezes quando ela está no fundo gasta, o que é que vai acontecer? Nós sentimos logo, por exemplo, quando ligamos o computador, o nosso computador não está no dia de hoje, mas está noutro dia qualquer da própria motherboard. E, portanto, aí começamos a verificar que a nossa pilha precisa da vida de BIOS, precisa de ser, no fundo, alterada. Continuando, então, temos aqui um tipo de fonte de alimentação. Estas são as mais antigas, estas são as mais modernas. As fontes de alimentação temos que ter atenção, nomeadamente as placas gráficas exigem fontes de alimentações. Cá temos os conectores ATX para se ligarem aos próprios motherboards, e depois temos outras fichazinhas que é com estas que nós vamos alimentar, quer os discos, quer os diferentes drives. A diferença entre esta e esta, enquanto antigamente as fontes de alimentação vinham com os cabos sem possível, hoje em dia não. Esses cabos estão, no fundo, poderão ser movíveis, o que significa que eu só terei aqui as ligações dos cabos que eu realmente tenho necessidade. E no caso desta, por exemplo, temos aqui também o interruptor de Power On e Power Off. Pronto, isto é o tipo da caixa de alimentação, cá está, a forma como se liga à própria o conector ATX, que se vai ligar, no fundo, à nossa motherboard. Depois temos as diferentes, portanto, as memórias para serem inseridas. Temos que ter atenção à forma, esta ranhurazinha, onde é que estamos a inserir, para que seja feito, se olharem para aqui, para que elas sejam inseridas corretamente. Depois, elas só estão inseridas corretamente quando estes batentes, no fundo, nós ao pressionarmos, eles imediatamente fecham sob esta ranhura e, portanto, aí sim nós temos a garantia que a motherboard está corretamente ligada. Portanto, temos aqui outro exemplo, mas já de portanto, colocar isto numa slot, por exemplo, de uma placa gráfica, e, portanto, estamos a colocar nestas slots que hoje em dia são express e, portanto, que nos permitem realmente ter melhor qualidade. Aqui um exemplo que se encontrei, cá estão as fichas SATA, que falámos há bocadinho, e a tal necessidade desta ficha que vem da nossa fonte de alimentação, que é colocada aqui, por exemplo, para fazer a alimentação. Neste caso específico, temos a alimentação deste lado, é o cabo SATA, que está ligado aqui e depois está ligado à motherboard deste lado. E temos aqui este cabo que vem da fonte de alimentação, portanto, para ligarmos, portanto, para dar corrente elétrica
dispositivo. Vamos avançar. As ligações do painel frontal, portanto, todos eles, desde os LEDs, portanto, este, por exemplo, é um LED de disco rígido, este é o botãozinho de ligação portanto, é o power on e off, e depois temos também as ligações dos LEDs e também o botão de reset. Todos eles têm na motherboard uma indicação onde é que devem ser ligados. Uma das coisas que devemos ter sempre atenção quando estamos a ligar ou a visualizar um computador, o que é que nós temos que nos preocupar? Em ter, no fundo, o manual da motherboard, que é para saber onde é que vamos ligar os cabos, não é? A partir do fim de X tempos, nós já temos uma noção onde é que esses cabos se podem ligar, mas devemos sempre consultar, no fundo, o nosso manual, que, como podem ver aqui, isto, por exemplo, esta figura aqui foi retirada de um manual e, portanto, que ele explica claramente onde é que se devem ligar os diferentes cabos. Podemos então, depois dizer que de uma forma genérica já visualizamos o que tem o nosso computador.